Era uma vez, há muitos anos, em um lugar chamado Eisleben, na Alemanha, um menino chamado Martinho Lutero. Ele nasceu em 1483, e desde pequeno, era muito curioso e gostava de aprender. Seus pais queriam que ele fosse um advogado, mas Martinho tinha um coração cheio de perguntas sobre Deus e a vida. Um dia, quando Martinho já era adulto, algo aconteceu que mudou sua vida para sempre. Ele estava caminhando por uma floresta quando uma grande tempestade começou. Os raios cruzavam o céu, e o trovão fazia um barulho assustador. Martinho ficou com muito medo e prometeu a Deus que, se sobrevivesse, dedicaria sua vida a servi-lo. Martinho entrou para um mosteiro e começou a estudar a Bíblia. Enquanto lia a Bíblia, Martinho descobriu algo muito importante e ele percebeu que as pessoas não precisavam fazer coisas impossíveis para serem amadas por Deus. Ele leu na Bíblia que o justo viverá pela fé. Isso significava que Deus nos ama simplesmente porque cremos nele, e não porque fazemos boas ações para tentar ganhar seu amor. Mas, naquela época, muitas pessoas estavam confusas sobre isso. Elas pensavam que precisavam comprar coisas especiais ou fazer grandes sacrifícios para agradar a Deus. Martinho sabia que isso não estava certo e decidiu fazer algo para ajudar as pessoas a entenderem a verdade. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho fez algo muito corajoso. Ele escreveu 95 teses, e as pregou na porta da igreja de Wittenberg. Essas teses diziam que as pessoas deveriam seguir a Bíblia e não as regras que os homens inventavam. Ele queria que todos soubessem que Deus nos ama de graça e que podemos nos aproximar dele com fé. Muitas pessoas ouviram seus sermões e gostaram das suas ideias, mas outras ficaram bravas. Ele foi chamado pela igreja da época para explicar suas ideias, e mesmo sabendo que poderia ser castigado, Martinho disse: "Aqui estou, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude." Ele não tinha medo porque sabia que estava fazendo a coisa certa. Por causa de sua coragem, Martinho Lutero ajudou muitas pessoas a entenderem a Bíblia e a conhecerem o amor de Deus. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, para que todos pudessem lê-la em sua própria língua. Ele também escreveu músicas e ensinou que uma simples fé em Cristo é o que nos salva. Martinho Lutero faleceu em 1546, mas seu legado continua vivo até hoje. Ele nos ensinou que a verdade é importante e que devemos ter coragem para defendê-la, mesmo quando é difícil. Assim como Martinho Lutero, podemos ser corajosos e buscar a verdade. Deus nos ama e quer que o conheçamos através da sua palavra, a Bíblia. E, como Martinho disse, a fé é um salto vivo e ousado para os braços de Deus. Martin Luther, conhecido como Martinho Lutero, foi um monge agostiniano e professor de teologia alemão, que se tornou uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Gostou dessa história? Não esqueça de curtir e nos seguir para não perder as próximas aventuras. William Carey nasceu na Inglaterra em 1761. Desde pequeno, ele tinha um grande amor por Deus e pelas pessoas. Ele sonhava em viajar para lugares distantes e contar a todos sobre o amor de Jesus. Quando cresceu, Carey se tornou um sapateiro, mas seu coração sempre estava voltado para a missão. Um dia, ele decidiu que queria ir para a Índia, um país muito diferente do seu, onde as pessoas não conheciam a mensagem de Jesus. Mesmo enfrentando muitos desafios, como a falta de dinheiro e a desaprovação de algumas pessoas, Carey não desistiu. Ele acreditava que Deus o chamava para essa missão. Em 1793, Carey finalmente chegou à Índia. Ele começou a aprender a língua local e a se adaptar à cultura. Com muito esforço, ele começou a ensinar as pessoas sobre Jesus e a traduzir a Bíblia para a língua delas. Ele trabalhou duro, enfrentou dificuldades, mas nunca perdeu a esperança. William Carey não só pregou o Evangelho, mas também se preocupou com as necessidades das pessoas. Ele ajudou a criar escolas, hospitais e programas para melhorar a vida das comunidades. Ele acreditava que o amor de Jesus deveria ser mostrado em ações, e não apenas em palavras. A história de William Carey nos ensina que, com fé e determinação, podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Ele é um exemplo de como o amor e a compaixão podem transformar o mundo ao nosso redor. E, assim como ele, todos nós podemos ser missionários em nossas próprias comunidades, espalhando amor e bondade. Sua vida pode ter um grande impacto no mundo. Que Deus ajude você a ser um agente de mudança em sua própria comunidade.
Esta foi a história de William Carey, missionário batista inglês, conhecido como pai das missões modernas. Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir e nos seguir para não perder as próximas aventuras. Era uma vez, em uma cidade chamada Malden, em Massachusetts, nos Estados Unidos, um menino chamado Adoniram Judson. Ele nasceu em 1788, filho de um pastor congregacional. Desde pequeno, Adoniram era curioso e sonhava em fazer coisas grandes para ajudar as pessoas. Na adolescência se tornou ateu por um certo período, devido à influência dos amigos. Após estudar na Universidade Brown, ele teve um encontro com Deus. Ele decidiu que queria ser missionário. Ele queria viajar para outros países e contar às pessoas sobre o amor de Deus. Em 1812, Adoniram e sua esposa, embarcaram em uma grande aventura para um país chamado Birmânia, que hoje conhecemos como Mianmar. A viagem foi longa e cheia de desafios, mas Adoniram estava determinado. Ao chegar na Índia, Adoniram se encontrou com William Carey. De lá ele e sua esposa foram para a Birmânia, onde começou a aprender a língua e a cultura das pessoas. Eles passavam 12 horas por dia estudando, se dedicando firmemente a entender a língua birmanesa. Ele trabalhou muito e, em 1834, traduziu a Bíblia toda para a língua birmanesa. Isso foi muito importante, porque agora mais pessoas poderiam ler sobre o amor de Deus. Com o tempo, Adoniram conseguiram ajudar muitas pessoas a conhecerem a Jesus. Eles fundaram igrejas e ensinaram sobre o amor e a bondade de Deus. Adoniram também ajudou a criar escolas para que as crianças pudessem aprender. Adoniram enfrentou muitos desafios. Ele foi preso por causa de sua fé, ficou doente, passou por momentos difíceis, como a perda de seus filhos e a morte de sua esposa em 1826. Mas ele nunca desistiu, nem perdeu a fé, sempre lembrava que Deus estava com ele, guiando seus passos e dando-lhe força. Uma de suas frases famosas era: "A obra de Deus não é fácil, mas é a mais importante que podemos fazer." Ele sempre acreditou que Deus tinha um plano para ele, e se tornou um grande exemplo de fé e coragem. Ele faleceu em 1850, a bordo de um navio, mas seu legado vive até hoje. Ele também foi pioneiro ao receber mulheres solteiras para servir como missionárias, quando não era permitido. Adoniram Judson disse que era provavelmente uma boa regra, mas nossas mentes não deveriam ser tão fechadas para fazer exceções. Quando Judson começou sua missão na Birmânia ao lado de sua esposa, ele estabeleceu a meta de traduzir a Bíblia e fundar uma igreja de 100 membros antes de sua morte. Porém, na época de sua morte, ele havia cumprido essas metas e muito mais, deixou a Bíblia traduzida, e também o primeiro dicionário birmanês inglês completo, 100 igrejas e mais de 8.000 crentes. Ele serviu a Deus por 37 anos no serviço missionário, e nos ensinou que, mesmo quando as coisas ficam difíceis, devemos confiar em Deus e continuar fazendo o bem. Essa aventura continua a inspirar crianças e adultos a serem missionários e espalhar amor e bondade por onde quer que vão. Com amor, coragem e fé, podemos fazer a diferença no mundo. Adoniram Judson foi um missionário batista inglês, conhecido por ser um dos primeiros missionários da América a viajar para o exterior. Gostou dessa história? Não esqueça de curtir e nos seguir para não perder as próximas aventuras. Era uma vez um jovem chamado Hudson Taylor, que nasceu em 1832, na Inglaterra. Aos 16 anos ele recebeu Jesus em seu coração. Desde esse momento sentia um chamado especial em seu coração para ajudar as pessoas na China. Ele sonhava em levar o amor de Jesus para outras pessoas. Quando Hudson cresceu, ele decidiu que queria ser missionário. Em 1853, ele embarcou em uma longa viagem para a China. Naquela época, viajar era muito difícil e perigoso, mas Hudson estava determinado. Ele acreditava que a obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca faltará o suprimento de Deus. Essa frase o encorajava a seguir em frente, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Hudson enfrentou muitos desafios na China. Ele teve que aprender uma nova língua e se adaptar a uma cultura muito diferente. Ele enfrentou dificuldades como a perda da esposa e dos filhos, mas com fé e coragem, ele conseguiu compartilhar a mensagem de Jesus com as pessoas. Ele fundou a China Inland Mission, uma organização que enviava missionários para as áreas mais remotas da China, onde ninguém havia ido antes. A China Inland Mission continuou crescendo, e mudou o nome para Overseas Missionary Fellowship, OMF, em 1964,
fazendo crescer ainda mais o trabalho que Taylor iniciou. Uma das coisas mais inspiradoras sobre Hudson era sua confiança em Deus. Ele costumava dizer: não é a grandeza da nossa fé, mas a grandeza do nosso Deus que conta. Isso significa que, mesmo que às vezes nos sintamos pequenos ou inseguros, Deus é sempre grande e poderoso. O legado de Hudson Taylor é incrível. Ele disse sim ao chamado de Deus para sua vida, e não apenas trouxe muitas pessoas para conhecer Jesus, mas também inspirou outros a se tornarem missionários. Ele mostrou que, com fé e determinação, podemos fazer coisas grandes para Deus, não importa quão desafiadoras sejam as circunstâncias. A história de Hudson Taylor nos ensina que, quando seguimos o chamado de Deus em nossas vidas, podemos fazer a diferença no mundo. Taylor viveu na China por 51 anos. Mesmo que enfrentemos dificuldades, devemos confiar que Deus está conosco e que Ele nos ajudará a cumprir nossos sonhos e propósitos. Ele sempre dizia: a fé é como uma pequena semente, se cuidarmos dela, ela crescerá e dará frutos. Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir e nos seguir para não perder as próximas aventuras. Era uma vez, um menino chamado David Livingstone, que nasceu na Escócia em 1813. Desde pequeno, David adorava explorar a natureza e ler livros. Ele cresceu em uma família muito simples, mas seus pais sempre lhe ensinaram a amar a Deus e a ajudar os outros. Quando David cresceu, ele decidiu que queria ser médico e missionário. Ele estudou muito, se formou, e em 1840 partiu em uma grande aventura, e foi para a África, um continente distante e cheio de desafios. David queria compartilhar o amor de Jesus com as pessoas que lá viviam e ajudá-las a ter uma vida melhor. Ele passou muitos anos explorando e ajudando as comunidades locais. Uma de suas frases mais conhecidas é: eu nunca vou me retirar, a menos que eu seja forçado a isso. David Livingstone não apenas pregou o Evangelho. Ele viajava por rios e florestas, enfrentando muitos desafios. Ele ajudou muitas pessoas, cuidando de suas doenças e ensinando sobre Deus. Ele também lutou contra o comércio de escravos, que era algo muito triste e injusto. Ao longo de sua vida, Livingstone enfrentou doenças e dificuldades, mas seu coração estava sempre voltado para ajudar os outros. Ele acreditava que a melhor maneira de encontrar-se é perder-se a serviço dos outros. Em 1855, ele se tornou famoso por descobrir as Cataratas Vitória, que ele chamou de Cataratas da Rainha Vitória, e deu esse nome em homenagem à Rainha da Inglaterra. Ele sempre dizia que a beleza da criação de Deus era uma forma de mostrar o seu amor. Em 1857 publicou o livro Viagens Missionárias e Pesquisas na África do Sul, que se destacou em vendas, levando David a trabalhar para o governo britânico. Uma das frases mais famosas de David Livingstone era: em Deus só tem um filho, e ele fez dele um missionário. Essa frase mostrava o quanto David acreditava que servir a Deus era a coisa mais importante da vida. E assim, ele continuou sua missão até o fim de sua vida. David faleceu na África, em 1º de maio de 1873, enquanto orava. Ele amou tanto a África que seu coração foi enterrado lá, mas seu corpo foi levado para a Inglaterra. David Livingstone deixou um legado de amor, coragem e fé. Ele mostrou que, mesmo diante de desafios, com Deus, podemos fazer coisas incríveis para ajudar os outros. David Livingstone foi um missionário e explorador escocês, que dedicou sua vida a levar o cristianismo e ajudar as pessoas na África. Gostou dessa história? Não esqueça de curtir e nos seguir para não perder as próximas aventuras. Era uma vez um menino negro chamado Martin Luther King Jr., que nasceu em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, nos Estados Unidos. Desde pequeno, Martin percebia que as pessoas eram tratadas de maneira diferente por causa da cor de sua pele. Ele não entendia por que algumas crianças não podiam brincar juntas ou por que seus amigos negros não podiam sentar nos mesmos lugares que os amigos brancos. Martin cresceu em uma família que amava Deus e acreditava que todas as pessoas são iguais, porque foram criadas por ele. Seu pai era pastor, e aprendeu desde cedo que o amor e a justiça são muito importantes para Deus. Quando Martin cresceu, ele também se tornou pastor, assim como seu pai. Ele via que muitas pessoas sofriam por causa do preconceito e da injustiça, e isso o deixava muito triste. Ele sabia que Deus queria que ele fizesse algo para mudar isso. Em 1955, algo muito importante aconteceu.
Uma mulher chamada Rosa Parks foi presa porque não quis ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Isso fez Martin e outras pessoas se unirem para protestar contra a injustiça. Eles decidiram não andar de ônibus até que todos pudessem sentar onde quisessem. Esse protesto durou mais de um ano e foi chamado de boicote aos ônibus de Montgomery. No final, as leis injustas foram mudadas. Martin Luther King Jr. sonhava com um mundo onde todas as crianças, negras e brancas, pudessem brincar juntas e ser tratadas com amor e respeito. Em 28 de agosto de 1963, ele fez um discurso muito famoso em Washington, D.C., onde disse: "Eu tenho um sonho de que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos ex-escravos e os filhos dos ex-donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade." Esse discurso inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Martin Luther King Jr. lutou sempre de maneira pacífica, sem violência. Ele acreditava que o amor era a maior força do mundo, e que devemos amar até mesmo aqueles que nos tratam mal. Ele dizia: "O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso." Em 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr. foi assassinado. Mas seu sonho não morreu. Ele deixou um legado de amor, justiça e fé que continua vivo até hoje. Martin nos ensinou que, mesmo quando pessoas estão contra nós, podemos confiar em Deus e lutar pelo que é certo. Ele mostrou que o amor é mais forte do que o ódio e que, juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Graças a ele e a muitas outras pessoas corajosas, as leis mudaram, e hoje todas as crianças podem ir às mesmas escolas, brincar juntas e sonhar com um futuro melhor. Martin Luther King Jr. foi um pastor batista e ativista político estadunidense que se tornou a figura mais proeminente líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Gostou dessa história? Não esqueça de curtir e nos seguir para não perder as próximas aventuras. Era uma vez um jovem chamado André, que tinha um coração cheio de amor e coragem. Ele nasceu em 1955, na Holanda. Um dia André ouviu dizer que havia lugares onde muitas pessoas enfrentavam dificuldades, por causa de sua fé em Jesus Cristo. André sabia que a Bíblia era um tesouro precioso e queria que todos pudessem conhecê-la. Então, em 1967 ele fundou a organização Portas Abertas, como uma forma de apoiar os cristãos que enfrentavam perseguições. Com um sorriso no rosto e a fé no coração, ele começou sua jornada. Um dia, André teve uma ideia brilhante. Ele decidiu usar seu velho Fusca, um carro pequeno, para levar Bíblias a pessoas que precisavam delas. Essa não era uma tarefa fácil. Mas André não tinha medo. E mesmo diante das dificuldades, ele não desanimou. Em 1975, ele começou a contrabandear Bíblias para a União Soviética, um país onde era proibido ser cristão. Eles defendiam o controle e a eliminação das crenças religiosas. André encheu seu velho Fusca com Bíblias e partiu para lugares onde as pessoas estavam esperando por ajuda. Contrabando é quando alguém entra com uma mercadoria escondida em um país estrangeiro. É algo ilegal e muito perigoso. Mas ele sabia que não havia outra maneira de entregar Bíblias para as pessoas. Ele dirigia pelas estradas, sempre olhando ao redor. Um dia um guarda o parou. André orou para que ele não encontrasse as Bíblias. Quando o guarda abriu o porta-malas, só enxergou tomates, e deixou André ir embora. Deus o ajudou a passar por aquela barreira. Em cada parada, secretamente ele encontrava pessoas que desejavam receber uma Bíblia. Era necessário muito cuidado e discrição, pois eles poderiam ser presos. Mas para os irmãos que recebiam as Bíblias, era como receber um presente especial, algo que iluminava seus dias. Em uma de suas viagens, André conheceu uma família que estava passando por momentos muito difíceis. Eles tinham perdido tudo por causa de sua fé, mas André estava lá para oferecer não apenas Bíblias, mas também amor e apoio. André passou a visitar pequenos grupos de cristãos em países onde eram perseguidos. Ele se sentou com eles, ouviu suas histórias e orou junto com eles. A esperança começou a brilhar novamente em seus corações. Com o passar do tempo, André se tornou conhecido como Irmão André, um sábio ancião. Ele não apenas levava Bíblias, mas também encorajava as pessoas a serem fortes e a nunca desistirem de sua fé. Ele sempre dizia: "A fé é como uma luz que nunca se apaga, mesmo nas noites mais escuras." E assim, com seu Fusca cheio de Bíblias, e seu coração cheio de amor, o irmão André continuou sua missão.
Ele mostrou a todos que, mesmo em tempos difíceis, a bondade e a fé podem fazer a diferença. E, mais importante, ele ensinou que ajudar os outros é uma das maiores aventuras que podemos ter na vida. O irmão André faleceu em 2022, mas seu legado permanece. Ele foi um verdadeiro herói que nos inspira a sermos corajosos e ajudarmos uns aos outros, não importa as dificuldades que enfrentamos. Gostou dessa história? Não esqueça de curtir e nos seguir para não perder as próximas aventuras.